Mateus 8, 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós encontramos na Bíblia Sagrada Jesus exercendo poder sobre diferentes coisas. Jesus exerce poder sobre a fome quando alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus exerce poder também sobre os demônios, quando ele expulsa aquele demônio ali de Gadara. Ele teve poder sobre o pecado quando ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele teve o poder sobre a morte quando ele ressuscitou dos mortos. Porém, nessa passagem bíblica, nós observamos Jesus tendo poder sobre a natureza. Ele, como verbo de Deus, e a palavra verbo indica ação, estado e fenômeno da natureza, a gente vê Jesus exercendo essa ação sobre a natureza, acalmando os fortes ventos. Mas queremos falar rapidamente sobre algumas coisas grandes que encontramos nessa passagem. E a primeira é uma grande tempestade. O Mar da Galileia, conhecido como Mar da Galileia, devido às características de mar, pelos fortes ventos que ali acontecem, devido aos ventos que descem das serras e formam redemoinho ali no Mar da Galileia. Isso acontece geralmente no mês de novembro, no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, uma grande tempestade, e quem está ali é um barco com Jesus e os seus discípulos. E Jesus está dormindo e aquela grande tempestade acontecendo. A segunda coisa que nós encontramos grande nessa passagem é o grande perigo que eles estão enfrentando. São ondas altas, são ondas gigantes. E ali está Jesus dormindo e os seus discípulos muito preocupados. Então eles estão passando o quê? Um grande perigo. A terceira coisa que nós encontramos é um grande medo dos discípulos de serem mortos. Jesus mesmo fala: homens de pequena fé, sois tímidos. Aqui mostra que os discípulos estavam com grande medo. Nós observamos também nessa passagem outra coisa grande incredulidade. Porque Jesus diz: homens de pequena fé, mostrando que eles estavam também com grande incredulidade. Os discípulos temiam afundar com aquele barco ali no Mar da Galileia. Outra coisa grande que nós encontramos aqui é um grande livramento que vai acontecer. E esse grande livramento que vai acontecer é através de outra coisa grande. Um grande Senhor, um grande Salvador, um homem que tem grande poder. Então nós encontramos grandezas e grandezas nesse texto. E a Bíblia diz que ele repreendeu os ventos e o mar. E todos os dois obedeceram à voz do seu Criador. Também encontramos uma grande admiração daqueles que estavam no barco e observaram quando Jesus repreendeu os ventos e o mar. Por isso, nós encontramos aqui pérolas de grande valor, grande tempestade, grande perigo, grande medo, grande incredulidade, grande Salvador,
grande Senhor, grande poder e uma grande admiração quando disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? E ele pode acalmar a tempestade de sua vida. Talvez você esteja como os discípulos, com medo de se afogar, com medo de perecer. E talvez você diz: eu não ouço Jesus agir. No tempo certo, Jesus vai colocar a sua mão e vai repreender esse grande mar da tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.